Boa noite. A paz do Senhor Jesus a todos. Nós vamos iniciar, a parte aqui da mensagem. Eu gostaria de falar que ontem foi um dia muito bom aqui para os adolescentes. Deus, se você tiver com um discernimento de ver o que está acontecendo nos nossos dias, Deus está liberando muito ensino, muita profundidade na nossa igreja. As ministrações, as pregações que estão sendo feitas aqui, estão levando a gente num mais profundo, num conhecimento mais profundo, numa maturidade, numa velocidade muito grande. A gente está aprendendo muita coisa e está conseguindo absorver esse conhecimento. Isso é algo que Deus está trazendo sobre a igreja, está trazendo esse ensino, porque com o ensino certo, vem o proceder certo. Deus está visando uma igreja que procede da forma certa. Então, por isso, Ele está trazendo ensino da forma certa. Hoje, a pregação da manhã do Júnior foi assim, excelente. Se você não ouviu, vá lá no YouTube e assista, porque assim, é essencial para o nosso viver. Amém? Coloca na tela aqui, Jeremias 13, versículo 23. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Feche seus olhos, abaixe seu rosto. Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui diante de Ti, nos rendemos diante da Tua soberana sabedoria para aprender do Senhor. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa transformar a nossa mente, que o Senhor possa trazer a Tua palavra, o Teu Espírito, através da mensagem. Pai, que não seja eu, não é sobre mim, não é sobre quem está aqui, não, é sobre a Tua palavra. Que a Tua palavra possa resplandecer, acender uma chama no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Esse texto vai falar de uma natureza. Hoje eu quero falar sobre uma nova natureza, né? Nós recebemos um novo nascimento e uma nova natureza, então nós vamos falar um pouquinho disso. E aqui está falando, pode o etíope mudar a sua pele? Ele pode trocar a sua natureza? Pode o leopardo mudar as suas manchas? Tirar aquilo com que ele nasceu? E a resposta é não. Uma pergunta retórica. Não pode. O leopardo não consegue arrancar a própria mancha. Assim como nós também não podemos arrancar a nossa natureza. Nós nascemos com uma natureza e permanecemos com essa natureza. E essa natureza nossa, ela está habituada com aquilo que é mal. A gente precisa entender isso. Quando Adão pecou no jardim, Adão recebeu uma natureza perfeita, porque tudo que Deus faz é perfeito. Deus não faz algo meia boca. Deus faz tudo perfeito. Porém, quando Adão pecou, entrou a natureza de pecado. E quando Adão se reproduziu uma natureza já pecaminosa. Então, essa natureza que foi reproduzida, a matriz reprodutora foi contaminada pelo pecado. Então, a partir disso, veio se produzindo naturezas pecaminosas, naturezas corrompidas pelo pecado. E essa natureza corrompida nós não conseguimos mudar, porque ela já está habituada com aquilo que é mal, já está habituada em fazer aquilo que é errado. Então, nós precisamos de uma nova natureza. Então, nós vamos ler um texto. Coloca para mim no Evangelho de João, se você trouxe sua Bíblia para acompanhar. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ver uma conversa de Jesus
com um dos fariseus, uns dos judeus. João 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te surpreenda de eu ter dito, necessário vos é nascer de novo? O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre de Israel e não sabes isto? É muito interessante. Eu acho que esse texto ele é lindo, ele é incrível, ele tem uma riqueza muito grande. Jesus, com essa conversa com este judeu, está nos ensinando muita coisa que nós vamos meditar um pouquinho. A primeira observação que eu trago é que ninguém é salvo por ver sinais e maravilhas, nem por dar crédito àqueles que fazem. Porque Nicodemos chegou e falou assim: Jesus, você veio da parte de Deus, estava dando crédito, você faz sinais que vêm de Deus. Esse é o grande perigo dos sinais e das maravilhas, porque a gente não precisa ter um coração novo para ficar encantado com eles. Às vezes nós vemos sinais proféticos e nós nos encantamos, mas esses sinais não nos mudam. Nós vemos acontecer as coisas e às vezes a gente sabe, não, Deus está agindo, só que isso não muda. Jesus falou assim, Nicodemos estava certo, Jesus fazia sinais e esses sinais vinham de Deus, mas Jesus falou assim: ei Nicodemos, é necessário nascer de novo, não é necessário ver só os sinais, não é necessário só ver, sentir a presença, saber que Deus está agindo, é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo, segunda observação que o texto traz, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não vai entrar no reino de Deus. Então essa salvação depende desse novo nascimento. Esse novo nascimento não é uma escolha, eu vou escolher nascer de novo, não, vou escolher, não, faz parte. Você precisa nascer de novo para entrar no reino. Necessário, Jesus fala assim, necessário vos é, não é opcional. Terceira observação, que ele fala assim, carne é carne, espírito é espírito. Então, um não produz o outro. A carnalidade não produz o espiritual, e o espiritual não produz a carnalidade, porque são naturezas diferentes. Então, quando a natureza de Adão se corrompeu, virou essa natureza carnal, ela se reproduziu de forma carnal. Então, não pode uma natureza carnal gerar uma natureza espiritual. Então, são duas naturezas diferentes, um não produz o outro. E a quarta observação que eu vejo no texto é que Nicodemos, de alguma forma, deveria entender isso. Que Jesus fala assim, você sendo mestre não entende? Eu acho que Jesus está chamando a atenção, olha, você tinha que estar entendendo. E se Nicodemos tinha que estar entendendo, eu acho que eu também tinha que estar entendendo. Então, eu fui, Deus, então me ensina, eu quero aprender, eu quero saber o que é isso. Então, o que é o novo nascimento? Por que é, como que acontece, por que eu preciso desse novo nascimento?
né? O que é nascer da água e do Espírito? Que Jesus disse. O que é esse negócio que o vento sopra onde quer? Eu quero entender. Então, nós temos que nascer de novo, porque estamos espiritualmente mortos. Essa já é a nossa condição inicial, a nossa condição de pecador. Nós já somos culpados diante de Deus. Nós temos uma ideia de que nós nos arrependemos daquilo que fazemos de errado, sim, mas temos que entender a nossa posição. Nós já nascemos no pecado, nós já estamos condenados, e Cristo veio nos salvar. Então a nossa condição inicial não era meio termo, eu estou em cima da folha. Não, a gente já estava afastado. Eu criei uma ideia de que eu já nasci caindo em queda livre. Eu já ia espatifar lá embaixo. Nesse período, Jesus me salvou. Então você não estava lá no precipício e caiu. Não, você já nasceu em queda livre, você estava caindo. Jesus é seu resgatador. Jesus que te salvou. Jesus, nesse mesmo texto, vai dizer que a condenação é essa. A condenação, para quem não vai ser salvo, é que Jesus veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. A condenação é porque não aceitaram a salvação de Deus. Mas eu trouxe aqui 10 motivos para o nosso novo nascimento. O quão necessário é nascer de novo. O primeiro é que sem o novo nascimento nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O apóstolo Paulo a Bíblia vai trazer esse ensino, né, de novo nascimento. O apóstolo Paulo vai falar que nós já estávamos mortos devido à nossa transgressão e o nosso pecado. Aquilo que nós fazemos que é desagradável a Deus. Nós aprendemos sobre transgressão hoje de manhã, foi muito bom, sobre pecado. Pecado é errar o alvo. Então, os nossos pecados nos afastam de Deus. E essa morte aqui, que o texto vai dizer que nós já estávamos mortos, não significa ausência de vida física, mas ausência de vida espiritual, uma morte espiritual. A pessoa está viva, natural, mas espiritualmente não. Estamos mortos no sentido que não podemos ver a glória de Deus. Espiritualmente mortos, com uma indiferença em relação a Deus, por causa dos pecados, por causa daquilo que a gente faz que desagrada a Deus. Versículo 2 de Efésios 2, 2, seguindo. Nos quais, em outro tempo, andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Essa característica são das pessoas não regeneradas, são das pessoas mortas. Os seus desejos e escolhas, da sua natureza pecaminosa, ela está em harmonia com o diabo. O nosso desejo carnal, ele é harmonioso com este mundo. Por isso que nós precisamos de uma nova natureza. Porque primeiro nós pecamos, porque primeiro nós transgredimos a lei de Deus, porque segundo, os nossos desejos, os nossos afetos, os nossos gostos estão contaminados com este mundo que opera nos filhos da desobediência, desobedecendo os princípios de Deus. Então a nossa natureza ela estava mais harmoniosa com as coisas deste mundo. E quem governa este mundo? O príncipe das potestades do ar. Terceiro, versículo 3.
Efésios 2:3. Sem o novo nascimento, somos, por natureza, filhos da ira. Vai falar assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Da ira de quem? Da ira de Deus. Merecedores da ira por natureza. Então, às vezes, a gente coloca a nossa culpa, o nosso problema, nas pessoas. O problema é o fulano. O problema é que o meu serviço. O problema é aquilo. Ei, o seu problema é sua natureza. O nosso problema é a natureza que vive em nós. Esse é o grande problema. Não são as coisas externas, é a natureza interna. Por essa natureza já éramos merecedores, merecíamos. Graça é favor imerecido. Se nós recebêssemos o que merecíamos, era a ira de Deus, e isso nós merecíamos, mas Deus foi bom, amém? Deus foi bom, Deus é bom, Deus te ama. A palavra vai falar que Ele amou, nesse texto, que Deus amou o mundo de tal forma, que ainda que nós éramos merecedores da ira, por causa da nossa natureza, Ele entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas que receba a vida eterna, que entre no seu reino. Então Deus nos ama, ainda com essa natureza. Ponto 4. Sem o novo nascimento, nós amamos as trevas e odiamos a luz. Que está em João 3 também, no versículo 19 e 20. Versículo 19 e 20 de João 3. Este é o julgamento. Jesus vai falar assim, olha, esse é o julgamento final é aqui, ó. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então aqui nós amamos, a palavra está dizendo que nós amamos o que deveríamos odiar, e odiamos o que deveríamos amar. Um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, ele fala isso, que nós temos uma bagunça nos nossos amores. Nós precisamos reordenar os nossos amores no nosso coração, amar aquilo que precisa ser amado, e rejeitar aquilo que precisa ser rejeitado, mas às vezes nós confundimos tudo. Nós amamos aquilo que nos faz mal, e nós rejeitamos aquilo que pode nos fazer bem. Às vezes nós temos resistência com a igreja, resistência com o pastor, resistência com a mensagem, em vez de amar a mensagem, em vez de amar a palavra. Então, às vezes, os nossos amores estão desordenados, nós amamos as trevas, e quando nós estamos envolvidos nas trevas, nós não queremos a luz. Por quê? Porque a luz, ela expõe as trevas, e ninguém quer ser exposto. Ninguém quer ser exposto. Ninguém quer ser mostrado, principalmente em um momento de fraqueza. E às vezes nós fugimos da luz, nós fugimos da presença de Deus. Nós não somos neutros, eu estou em cima do muro. Não existe em cima do muro. Ou você está embaixo, ou você está em cima, ou você está ajudando, ou você está espalhando. Não tem neutralidade. O seu coração não tem neutralidade. Ele é um adorador, ele vai adorar, seja Deus verdadeiro, seja um ídolo criado. É a natureza que você foi criado. Deus colocou um senso de eternidade no seu coração. A palavra que diz, então naturalmente nós vamos adorar, porque nascemos, fomos criados para a adoração de Deus, para viver em adoração, viver em comunhão com Deus. Mas quando nós pecamos, nós nos afastamos e nós substituímos Deus com uma idolatria, com algo, com o meu emprego, com o meu casamento, com o meu filho, com 1 milhão de coisas.
Quinto ponto. Sem o novo nascimento, nosso coração é duro como uma pedra. Efésios 4, versículo 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. O nosso coração, ele é igual uma pedra. A nossa ignorância, ela está atrelada nessa dureza, porque nós somos ignorantes. E a pastora, às vezes, ela ora e ela fala que quebra essa dura cerviz. E toda vez que eu escuto, eu acho maravilhoso, eu falo, Deus quebra. Porque sabe o que é a dura cerviz? É isso aqui, ó, que não abaixa. É o pescoço, forte, empinado, orgulhoso. A dura cerviz, porque o servo ele abaixa, ele se inclina. E às vezes a gente tem uma dura cerviz, o nosso coração ele é endurecido e baseado numa ignorância. Baseado numa ignorância, nós estamos tratando o mês da humildade. A humildade. E a humildade é uma virtude linda. Ela se abaixa voluntariamente. Ela não precisa de pressão. Mas aqui o texto diz que nós, entenebrecidos no entendimento, ou seja, não estamos nem entendendo as coisas, separados da vida de Deus pela ignorância, por falta de conhecimento. A palavra fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, às vezes nós nem conhecemos, estamos afastados, e o nosso coração está endurecido. Então alguém fala, ei, mas está errado. Não, mas eu vou fazer desse jeito, com a mente fechada. Nós precisamos de uma natureza humilde, uma nova natureza. Sexto ponto, sem o novo nascimento somos incapazes de nos submeter a Deus ou de lhe agradar. Romanos capítulo 8, versículo 7. Olha isso. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. A nossa natureza, essa mentalidade carnal é inimiga das coisas de Deus. É inimiga. Ela não se submete à lei de Deus. E não é que ela não se submete, ela quer afrontar a lei de Deus. Hoje nós estamos vivendo num mundo onde algumas leis de Deus estão sendo ditas como antiquadas, como isso é coisa do passado, isso é conservadorismo. A nossa carne, ela é inimiga contra Deus. Então, tem pessoas que estão vivendo com uma luta contra Deus, porque Deus vai falar assim para você, não adulterar, e a pessoa quer adulterar, ela é inimiga desse princípio. Deus vai falar para você honrar o seu pai e a sua mãe, mas o outro não quer honrar, ele é inimigo desse princípio, a natureza dele não quer obedecer. Deus vai falar para nós perdoarmos, perdoa, mas a natureza que é inimiga dos princípios de Deus vai falar assim, eu não perdoo, e pelo contrário, ela é inimiga, ela quer lutar contra o princípio de Deus, ela vai falar assim, eu não perdoo e não precisa perdoar. Hoje tem ensinos de inteligência emocional, para você gerir os seus sentimentos, e se sentir bem, sem liberar perdão. Eles estão dando apoio a uma natureza que é inimiga, contrária à lei de Deus.
Por isso nós precisamos, e essa é a nossa natureza, essa é a nossa, porque tem princípio que eu não quero seguir, porque tem princípio que você não quer seguir, tem princípio da generosidade que nós não queremos seguir, tem princípio de hospitalidade, receber as pessoas que nós não queremos seguir, nós queremos ficar na nossa. 7º ponto. Sem o novo nascimento, somos incapazes de aceitar o Evangelho. O Evangelho é loucura. O Evangelho é loucura ou não é? Você se negar. Porque hoje o mundo é assim, você tem que se amar, você tem que realizar, você tem que se superar, você tem que performar, você tem que se amar, você tem que deixar os seus desejos fluírem e tal. E o Evangelho vem e fala assim, nega a você mesmo para agradar a Deus. Aí você fala, agradar a Deus, eu quero é me agradar. Eu quero é me agradar. Olha a natureza, eu quero é me agradar. Agradar a Deus, está doido? Eu não estou conseguindo nem me agradar. Às vezes, eu tive uma conversa com um pessoal e eu era o mais conservador e o pessoal mais liberal. E o pessoal queria uma opinião diferente da deles, que eles estavam num consenso, né, porque todos eles acreditavam na mesma coisa, e me perguntaram, eu falei, gente, deixa eu ficar de fora, é melhor, porque eu sei que vocês não querem o que eu vou falar, vocês já me conhecem, mas deixa eu ficar de fora, eu não quero entrar na roda. Não, nós temos que aceitar todas as opiniões. Falei, não faz isso não, o que você acha disso? Falei, eu acho que é errado, eu acho que a gente tem que agradar a Deus, Deus nos ama, Deus nos agrada, e cabe a nós agradar a Deus, ainda que eu me desagrade a mim mesmo para agradar a Deus. Não, mas aí está errado. E aí começaram uma confusão, porque ninguém quer agradar a Deus, porque essa natureza não quer agradar a Deus, por isso que não adianta você forçar alguém, a natureza dela é inimiga, ela precisa de uma natureza nova, ela precisa de uma nova natureza. Por isso que Jesus está falando, para entrar no reino, como que vai entrar no reino se é inimigo do reino? A pessoa nem quer entrar no reino. Somos incapazes de aceitar o Evangelho, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois elas lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas não são discernidas espiritualmente. Então aqui, se caso você falar com uma pessoa, e dar a ela um ponto bíblico, e ela não aceitar, não fique com raiva não, é porque ela ainda não tem a natureza, porque para discernir o Espírito de Deus, nós precisamos de uma natureza nova, uma natureza espiritual. O Espírito entra em concordância. Quando eu tenho um Espírito, uma nova natureza, eu entro em concordância com o Espírito de Deus, com a pregação que está sendo falada. Mas quando eu não tenho, eu sou inimigo, eu vou repelir, eu não quero. 8 pontos, vocês estão entendendo por que Jesus está falando? É necessário nascer de novo? Porque isso aqui é eu e você. Eu me lembro de quando eu não converti, não era convertido. E hoje eu olho para trás e eu falo, nossa, por que eu não aceitei lá no berço ainda? Sem o novo nascimento, 8º ponto, somos incapazes de buscar e aceitar Cristo como Senhor. 1 Coríntios 12, 3. Muitos versículos, mas que vão nos ajudar a compreender uma verdade. Por isso, Paulo falando, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então, olha que interessante aqui. Ninguém pode claro que uma pessoa que não é cristã vai falar, Jesus é Senhor, de forma
um diálogo, ok, mas ninguém pode declarar com sinceridade o senhorio de Cristo sobre a sua vida, se não tiver o Espírito, entende? Porque quando a gente declara o senhorio de Cristo, quer dizer que nós nos submetemos a Ele, e a nossa natureza carnal não quer se submeter, então ela não declara Cristo como Senhor. Então, quem declara Cristo como Senhor, já está tendo essa nova natureza, esse novo espírito. É moralmente impossível ao coração morto, obscurecido, mau e resistente, celebrar o domínio de Jesus sobre a sua vida, sem que tenha nascido de novo. Então, ninguém vai alegrar por Jesus dominar a sua vida, se ele não nascer de novo. Eu me lembro de uma pessoa que ela tinha muita resistência em ler a Bíblia, e eu disse, não, vamos ler um versículo, um só. A gente estava num ambiente a gente ia ficar horas juntos e tal, e tinha uma certa intimidade, então vamos. Aí eu peguei uma carta e tal, de Paulo, abri, o primeiro versículo, eu, Paulo, servo de Cristo, eu já não quero ler falando que Jesus é Senhor, que a gente é escravo, eu acredito que todo mundo é livre, e pronto. Essa natureza antiga, ela não aceita o senhorio de Cristo, não aceita saber que tem alguém que governa, não aceita saber que o nosso trono, do nosso coração, a gente entrega para Deus. Não, ela quer estar no governo, ela quer, pelo menos, governar a vida dela. Se deixar, ela quer governar até a do outro, mas pelo menos a dela ela quer. E essa pessoa, assim que ela viu Senhor Jesus e eu, Paulo, servo de Cristo, não, eu não quero ser serva de ninguém, eu sou senhor de mim mesma. Essa é a natureza. Eu não quero nenhum senhorio sobre mim, eu sou o senhor de mim mesmo. Essa é a natureza pecaminosa. Essa é a natureza minha. Eu levanto de manhã querendo ser o senhor de mim mesmo. E a gente tem que fazer o quê? Nos submeter, baixar a nossa dura cerviz. Oh Deus, eu te entrego a minha vida. O que o Senhor quer? O que o Senhor quer? Porque Deus, Ele tem uma vida para você, e essa vida engloba tudo que você vive. Às vezes a gente é senhor da gente mesmo, até na nossa alimentação. A gente quer comer o que a gente quer comer. Você sabia que nem tudo que você pode comer, você deve comer? Nem tudo que você pode fazer, você deve fazer. Esse é um princípio bíblico. Nem tudo que se pode fazer, se deve fazer. Mas isso só entende a nova natureza, que traz equilíbrio, que traz um senhorio. Porque a nossa natureza mesmo, ela quer ser senhor de si mesma. Ela quer um docinho ali, e não fica satisfeita, quer mais um. Quer ficar lá fazendo aquilo que quer, que gosta, quer o videogame até cansar, quer mais. A nossa natureza, ela é insaciável. Ela é insaciável. Tudo que ela quer mais. Aí ela recebe aquilo que a gente vai dar, e aí ela quer mais. Ela não fica satisfeita. Ah, eu quero comprar esse tênis novo, Lucas. Ah, eu vou lá e compro o tênis novo. Eu calço tênis novo, não dá uma semana, o que eu quero? Outra coisa, porque aquele tênis já não é mais legal para mim. Então. É aquela ânsia de ter e o tédio de possuir. Então nós estamos sempre buscando, ansiando coisas novas. E aí, quando nós entendemos a Bíblia, Deus vai falar assim, que nós devemos viver gratos. Devemos viver humildes. Então Deus traz um senhorio, aquilo que você pode não é o que você deve. Se o seu irmão se constranger, não faça. A nossa natureza eu vou fazer e o problema é meu. Não. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Goste você ou não, aceite você ou não, as suas decisões influenciam diretamente as pessoas ao seu redor. A sua vida não é só sua.
Você não pode fazer o que der na sua cabeça de fazer. Você tem que entender que tem pessoas ao seu redor que vão ser influenciadas para o bem ou para o mal. Vou te fazer um teste. Se você hoje começar a fazer algo errado, se envolver com uma criminalidade, você acha que as pessoas ao seu redor vão sofrer com isso ou não? Sim? Então a vida não é só sua. Então as suas decisões não afetam só você. Mas também, se você começar a orar, a jejuar, a buscar, vai afetar as pessoas ao seu redor, sim ou não? Então a sua vida não depende só de você, não afeta só você. Então para com esse negócio de as minhas escolhas é problema meu. Suas escolhas afetam o seu ciclo, sim. E as escolhas das pessoas afetam o ciclo, sim. Se você está num círculo de pessoas que estão fazendo escolhas erradas, saiba que está te afetando, sim. Tá? É responsabilidade sua limitar seus convívios. É sua responsabilidade quem você põe na sua casa. É sua responsabilidade. Se você não impõe respeito, eu falo isso com os jovens. Falava isso com os jovens e falo até hoje. Se você não impõe o respeito, as pessoas impõem por você. Se você falar, olha, até aqui, as pessoas vão querer. Não, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Então impõe o respeito. Olha, eu cheguei num serviço uma vez e uma mulher falou um palavrão. Eu falei, opa, corrigi. Eu depois fiquei até sem graça. Falei, não, comigo aqui não. Você pode falar se eu não estiver aqui. Eu não quero ouvir não, meu ouvido não é para isso não. Mas não sei o que, não quero. Pronto. Não teve mais. Fiquei o cara chato. Não tem problema, eu pus o limite, sabe por quê? Porque hoje é um palavrão. Aí daqui a pouco é uma conversa, aí daqui a pouco é outra coisa. As pessoas vão fazendo assim. Eu falei, não, eu não quero. E não teve. E aí começou um deboche, porque eu falava assim, a mulher chegava com uma vontade de falar alguma coisa, ela olhava, o Túlio está aqui, não dá para xingar. Eu falei, glória a Deus. Xinga mesmo não é bom nem para você. 9. Sem o novo nascimento, somos escravos do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 17. Olha isso. Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Olha que interessante. Tendo sido escravos do pecado. Éramos escravos e não conseguíamos largar o pecado. Às vezes a gente tem pecados, vícios que ficam nos afligindo. E uma coisa sobre o escravo é que o escravo, ele não pode se libertar. Quem liberta o escravo? O seu senhor. O escravo mesmo não se liberta. Tem muita gente querendo se libertar de prisões, sendo que ele é escravo. Um escravo não se liberta, gente. Quem liberta um escravo é o seu senhor. É aquele que compra, aquele que resgata, é aquele que paga o preço. Ele que liberta um escravo. O escravo não se liberta. Para o escravo sair de um lugar, ele tem que fugir. Porque ele não consegue se libertar, ele não consegue se comprar. É por isso que o novo nascimento é necessário, porque nós éramos escravos do pecado. Então nós não conseguíamos nos libertar do pecado. Tem muita gente que está com uma ideia errada, eu vou sair desse pecado, eu vou parar com esse vício, aí eu vou caçar uma igreja. Deixa eu falar, você é escravo a sua natureza, não é que eu estou contra você, a minha também era. E aí eu fui para Deus, e Deus sendo o meu Senhor, Ele me liberta do pecado, me dando uma natureza santa, imaculada, sem pecado. Amém? Nós vamos chegar na nova natureza, nós estamos vendo por que precisamos dela. Eu quero que você entenda, eu quero que você saia daqui falando assim, olha, eu precisava dessa nova natureza, não é opcional. 10º ponto, sem o novo nascimento não habita em nós bem nenhum. Romanos capítulo 7, versículo 18, porque eu sei que em mim, olha o que Paulo fala, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na natureza carnal, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. A nossa natureza não habita bondade. Talvez nós temos atos de bondade com quem nós amamos e tal, mas é uma natureza que quando você entende a nova natureza, você fala, realmente,
aquela natureza é mal. Agora, se você não consegue entender essa nova natureza, você se apega às coisas da antiga. Então, nós entendemos agora que nós estávamos mortos espiritualmente, certo? E pessoas mortas, elas não melhoram. Pessoas mortas são mortas. Elas não melhoram. Então, pessoas que não aceitaram Jesus, não esperem melhoras, elas estão mortas. Antes de acontecer qualquer coisa para uma pessoa morta, a primeira coisa que ela precisa receber é o quê? É vida. É a primeira coisa. Antes dela realizar qualquer coisa, a primeira coisa é vida, porque ela está morta espiritualmente. Então, ela recebendo vida, agora sim ela pode fazer alguma coisa. Então, o novo nascimento é a criação sobrenatural de uma vida espiritual criada por meio da união com Jesus. Então, quando nós nos unimos, aceitamos Jesus, recebemos uma nova natureza. Então, o novo nascimento, ele não é uma maquiagem, né, que os agentes funerários passam nos cadáveres para dar um aspecto de vida. Não, não é uma maquiagem. O novo nascimento é a criação real de uma vida espiritual, de uma natureza nova. Então, a carne produz um tipo de vida e o Espírito produz outro tipo de vida. E sem a vida do Espírito, nós não podemos ver a Deus. Então, olha só. Se eu tenho uma natureza carnal, eu não consigo gerar uma natureza espiritual. Por quê? Porque a carne gera carne, espírito gera espírito. Certo? Então, se depender de mim, eu não consigo gerar uma natureza espiritual. Se depender do pastor, não consegue. Se depender do fulano, não consegue. Por quê? Porque temos a mesma natureza. Mas chegou alguém com uma natureza espiritual, uma natureza celestial. Então, o novo nascimento é o Espírito Santo que nos outorga essa nova vida, unindo-se com Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, vai dizer assim, que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É nova criatura. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Então, quando nós nos unimos a Deus, nos unimos a Cristo, recebemos o sacrifício de Cristo sobre a nossa vida, o Espírito Santo entra no nosso coração e gera uma nova natureza, uma natureza agora que quer se submeter a Deus. Mas nós não realizamos o novo nascimento, não. Não adianta você falar assim, olha, eu vou ir para um retiro espiritual, eu vou para um sítio, sozinho, eu vou sentar numa grama, e eu vou nascer de novo. Não, isso não existe. Você não consegue fazer isso. O seu novo nascimento, ele é realizado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é livre. Ele é como o vento. Ele não é preso pelo sacramento. Ele não é preso pelo ritual. Ele sopra onde quer. Então você pode receber o novo nascimento hoje, se você não tiver. Você pode receber o nascimento no seu quarto, ajoelhado na sua cama e pedir a Deus. Você pode receber o novo nascimento no evangelismo. Você pode receber, porque o Espírito Santo, ele é livre. Ele não depende de uma circunstância, ele é como o vento. Ele sopra onde ele quer, ele sopra da maneira que ele quer. Mas Jesus vai dizer assim, aquele que não nascer da água e do Espírito. Gente, eu já estou chegando ao fim. Aquele que não nascer da água e do Espírito. E aí eu falei, essa água aqui, né, batismo, né, aquele que não ama batizar. E aí, eu estava pensando no texto, Nicodemos, Jesus fala assim, você não sabia disso? Você devia saber disso, Nicodemos. E eu estou pensando, se Nicodemos devia saber, e o batismo foi instituído um pouco depois, como que Nicodemos tinha que saber? Então, logicamente, era outra coisa. Então, se a gente olhar num texto do profeta Ezequiel,
onde Nicodemos sim era mestre, onde Nicodemos sim sabia o texto, nós vamos ver uma promessa de Deus que vai dizer o seguinte, Ezequiel 36, 24, do versículo 24 ao 28, e vós tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardais os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra em que eu dei aos vossos pais, e vós serei o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Por isso que Nicodemos já tinha que saber, porque era uma promessa, um novo nascimento. Eu vou tirar esse coração de carne, e vou tirar esse coração de pedra, e eu vou colocar um coração de carne. Eu vou te dar um espírito novo, eu vou te dar uma natureza nova. Por isso que Jesus está falando, é necessário nascer de novo. Tá, mas e a água, Túlio? Aí eu acho interessante, porque é o seguinte, quando eu não tinha nascido de novo, e provavelmente você, eu era Túlio César, né? Eu era Túlio César, e aí eu nasci de novo, e eu continuo Túlio César. Eu gostava de churrasco, eu nasci de novo, eu continuo gostando de churrasco. Porque o nascer de novo não apaga a sua vida. Entende? Porque essa água aqui é a purificação da sua vida. Então, quando Jesus fala, precisa nascer da água e do Espírito, ele precisa ser purificado e nascer de novo. Essa água é a purificação da sua vida, é a lavagem dos seus pecados. Entrarão no reino aqueles que têm uma novidade que envolve a purificação do velho e a criação do novo. Existe essa purificação. Quando nascemos de novo, há uma continuidade da nossa vida natural. Eu era Túlio, continuo sendo Túlio. Há uma continuidade. Você estava empregado, você continua empregado. Existe uma continuidade, com uma nova natureza. Mas a sua vida não muda desse jeito. Você não perde o seu nome, o seu CPF, não, existe uma continuidade. E é por isso, por causa dessa continuidade, que a purificação precisa acontecer. Porque uma natureza santa não pode habitar em um corpo pecaminoso. Então se purifica o corpo, porque ele puro pode receber. Então é por isso que a purificação precisa acontecer, porque se a velha natureza fosse eliminada, não teria perdão. Não teria perdão. Se Deus eliminasse a sua natureza pecaminosa para te dar uma nova, Ele não tinha te perdoado, Ele tinha eliminado. Mas Deus perdoou, então Ele nos purificou. Então a pessoa que somos continua a existir, só que agora com duas naturezas, porque a sua natureza, eu vou te contar uma coisa, a sua natureza natural, ela não é retirada de você não, ela continua aí. Por isso que às vezes a gente acorda, a gente levanta de dia, e a gente fica assim, é porque ela ainda está aí, só que agora tem uma natureza espiritual também, amém? Mas só o perdão e a purificação não são suficientes. Se Deus tivesse nos perdoado e nos purificado, nós não conseguíamos viver com Deus, nós precisávamos desse novo nascimento. Então tem o perdão, a purificação e o novo nascimento. O coração de carne é o novo nascimento. Então agora, nós antes que éramos mortos em delitos e pecados, agora vivemos para as boas obras, por causa da nossa nova natureza. Tudo aquilo de ruim se transforma em bom. Antes éramos escravos de Satanás, lembra? O segundo ponto, escravos de Satanás. E agora somos filhos de Deus. A nossa natureza nova é filha de Deus. Terceiro ponto, por natureza éramos merecedores da ira. Agora
a nossa nova natureza, nós somos justificados em Deus. Amém? Não precisamos mais receber a ira, somos justificados, e não inocentados, justificados. Porque inocente é aquele que é declarado inocente, não se paga pelo crime. Nós somos justificados, alguém pagou pelo crime. Alguém pagou o nosso pecado, que foi Jesus na cruz. Por isso, justificados. Foi justiça, foi executada uma pena em Cristo, por você. Você recebeu a justificação por alguém que pagou. Não inocente, que você não é inocente, é justificação. Antes nós amávamos as trevas, agora nós amamos a luz. Nós queremos estar na presença de Deus, nós não temos mais vergonha. Antes nós tínhamos o coração duro como pedra, agora temos um coração sensível, de carne, que escuta a voz de Deus. Antes éramos incapazes de submeter e agradar a Deus, agora obedecemos, queremos agradá-lo, queremos carregar a nossa cruz. Antes éramos incapazes de aceitar o Evangelho, mas agora ele tem um bom perfume para nós. Amém? Agora o Evangelho é o poder de Deus para nós. Antes éramos incapazes de aceitar Jesus como o Senhor da nossa vida. Agora Ele tem o senhorio da nossa vida. A gente ora, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Antes éramos escravos, mas Jesus nos libertou e agora somos livres. Em nós não habitava bem algum, agora a bondade do Senhor está conosco, amém? Então o que é o novo nascimento? Essa nova vida criada pelo Espírito Santo em união com Jesus. Não é a melhoria da sua vida, é a criação de uma nova. É a criação de uma vida nova. E nós precisamos dela, porque sem ela estávamos separados, mas ela nos une com Deus. Com essa nova natureza nós queremos servir a Deus, nós somos humildes, nós somos consagrados, obedientes, santos, vivemos em amor. É o que nós estamos aprendendo aqui sobre essa nova natureza. Então é a purificação do velho homem, a criação do novo homem. E o Espírito Santo sopra onde Ele quer. O Espírito Santo sopra sobre a sua vida. O Espírito Santo é livre para fazer em você e através de você. As suas palavras vão ser refrigério na vida das pessoas, por causa da sua nova natureza. Amém? Eu vou finalizar com Gálatas capítulo 5, versículo 25. Gálatas 5, 25. Agora que recebemos essa natureza celestial, o apóstolo Paulo vai falar assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A minha versão vai falar assim: sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Deus quer cuidar da sua vida, todas as áreas. Essa nova natureza, ela não aflora só aqui na igreja, não. Ela tem que crescer e se aflorar em todos os âmbitos da sua vida. Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, nos seus relacionamentos. Essa nova natureza. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Nós te louvamos. O Senhor é maravilhoso. Muito obrigado pelo teu sacrifício, muito obrigado porque o Senhor se entregou por nós, o Senhor nos amou, o Senhor criou em nós uma nova natureza, uma natureza que te serve, uma natureza que se rende, uma natureza que não é egoísta, que não pensa nos seus próprios prazeres, mas que quer te agradar, uma natureza que compreende o que o Senhor fala, uma natureza que compreende os teus princípios, que quer obedecer a tua lei. Senhor Jesus, limpa o nosso coração, nos purifique com esta água. Aquele que não nascer da água, dessa purificação e receber essa nova vida espiritual, não pode entrar no reino de Deus. Pai, nós não queremos ficar de fora, nós queremos participar. Abra o nosso coração para a tua palavra, que nós possamos receber o Senhor com alegria, em nome de Jesus. Amém.